Bom, meus amigos, e o Sport empatou contra o Jaguar por 2-2. Gostei do que eu vi, principalmente no segundo tempo. Um time que não sentiu os gols sofridos. No primeiro tempo sofreu 2, não sentiu o baque do primeiro gol, empatou, depois sofreu 2-1, com falhas individuais no meio-campo, com falhas individuais na zaga, com falhas individuais na lateral direita, principalmente também. Mas o time não sentiu o golpe, o time continuou em cima, teve ímpeto, teve vontade, teve disposição, empatou o jogo e merecia até virar. Principal destaque positivamente falando, tecnicamente Rafinha no outro patamar. Nenhum jogador nessa partida ficou próximo ali, tecnicamente falando, do brilho que Rafinha teve. Das 5 boas chances que o Sport criou em toda a partida, 4 saíram do pé esquerdo de Rafinha. Tecnicamente muito diferenciado. Tá em outro patamar. Daqui a pouco a gente chega lá. Esse para mim foi o grande destaque, tecnicamente falando, da partida como um todo. Não só dos jogadores do Sport, como também da partida. Os jogadores do Jaguar, tecnicamente, são fracos também. Essa é que é a realidade. E se o Sport tivesse com um time mesclado ou titular, venceria e venceria bem, por 2-0, 3-1, muito provavelmente. E aí vamos lá, tabela de classificação. O Retrô meteu 4 ontem, contra o Vitória das Tabocas, o Náutico venceu do Maguari por 2-0 nos aflitos, e aí o Sport empatou com o Jaguar, o Santa ainda vai enfrentar o Decisão amanhã. O Santa Cruz vencendo passa Jaguar e Sport automaticamente. O Sport vai jogar o próximo jogo contra o Retrô com o Sub-20 na Ilha do Retiro. Eu já falei aqui para vocês, se eu fosse Ítalo Rodrigues, Matheus Souto Maior, Roger Silva, o técnico do Sub-20, o Alexandre, O Alexandre Oliveira, eu não entraria com o time 100% do Sub-20 nesse início de campeonato pernambucano. Eu entraria com a mescla. Eu colocaria, nem que fosse hoje, 6 jogadores do time principal. Barleta, já que tu foi um dos primeiros a se representar, tu vai jogar. Gustavo Coutinho chegou agora, dá pra jogar? Vai jogar, nem que seja no banco. Zé Lucas, dá pra jogar? Dá, vai jogar. Ramon, já que tu também se representou lá atrás, dá pra jogar? Dá, vai jogar. Eu colocaria ali 4, 5, 6 titulares, uns 2 no banco, uns 3 na titularidade e mesclaria com sub-20 para já começar ganhando e automaticamente já começar a limpar um pouco a mancha do que foi a temporada 2025. Porque a última vitória que o Sport teve no profissional, com o elenco principal, foi em setembro contra o Corinthians na Ilha. De lá pra cá a gente só faz apanhar. No máximo a gente empata um jogo ou outro. Foi muita pancada que o torcedor do Sport sofreu. Então, para começar um primeiro trimestre bem de 2026, é começar ganhando título. Para começar ganhando título, é bom fazer uma boa primeira fase do Pernambucano. Pegar a primeira ou segunda colocação. Pegando primeira ou segunda posição, o Sport já vai direto para a semifinal e já garante vaga na Copa do Brasil. Chegando na semifinal, aí tem os 2 jogos para chegar na final e automaticamente também já pegar a vaga na Copa do Nordeste de 2027. Eu não tô nem só pensando em título, para começar a limpar um pouco dessa mancha da temporada passada, mas eu tô pensando também na vaga da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil, que não tem garantia nenhuma para o Sport, pelo elenco que o Sport ainda não tem a base, tem um catado de jogadores que ainda estão sendo contratados aos poucos, e o Roger Silva ser um grande ponto de interrogação. E hoje o time principal do Sport tomou 3-0 do Botafogo da Paraíba, que está na Série C. Beleza que eles estão num ritmo de jogo bem maior, beleza que ele já vem de amistosos realizados recentemente e vem de goleadas inclusive, mas pelo amor de Deus, os caras são Série C. Perder é do jogo, ser goleado aí já não é, pelo amor de Deus. Contra o time de Série C, eu não consigo admitir isso e não consigo normalizar isso. Então assim, se eu fizesse parte do planejamento, você pode discordar ou não, eu não entraria com o time 100% sub-20 desde a primeira rodada, já colocaria quem tivesse à disposição para jogar. Por quê? Já que o Sport tem um elenco mais limitado, um orçamento mais limitado, você, para se sobressair em relação aos seus concorrentes, tem que ter encaixe. Tem que ter encaixe tático e tem que ter o principal, entrosamento e ritmo de jogo. Você só vai ter isso o mais rápido possível jogando. Coisa que o time principal veio jogar agora, um jogo treino contra o Botafogo da Paraíba. Então, eu pensaria mais ou menos dessa forma. Mas beleza, tudo certo. No final das contas, olhando para o resultadismo da coisa, um empate, eu fico com aquela percepção do, poderia ser um pouco melhor. Você olha para o primeiro tempo, você fala, rapaz,
a gente vai ser goleado, talvez aqui no segundo tempo, tomar um 3-1, talvez um 4-1. Porque o primeiro tempo do Sport foi muito ruim. Mas você olha pro segundo tempo e você fala, rapaz, a gente merecia vencer, a gente perdeu muito gol e era pra vencer pelo menos por 3-2. Então fica aquela... E aí? Tá ligado? Você fica naquela. E aí, de fato, foi bom esse empate? Ou poderia ser melhor? Ou foi ruim? Enfim, fica aí o ponto de interrogação para vocês. Eu considero um empate ok, dentro da expectativa. Até porque o Jaguar é um time muito ruim. Se fosse contra o Retrô, eu diria que era um bom resultado. Mas como foi contra o Jaguar, eu colocaria como um resultado ok. E dentro da expectativa. Fizeram o que dava para fazer. Poderia ser um pouco melhor também, tá? Contra o Retrô, o sarrafo sobe um pouco mais. Se o Sport empatar, dependendo da circunstância do jogo, a gente pode avaliar como um bom resultado. Dependendo, a gente pode avaliar como um resultado ruim também. Enfim, aí é aguardar, tá? Mas contra o Retrô eu também projeto no máximo um empate. Dá pra ganhar? Pelo segundo tempo você fala, dá. Pelo primeiro tempo você fala, não dá e vai perder feio talvez. Enfim, aguardar. Cena para os próximos capítulos, que será escrito aí na próxima quarta-feira. Régua passada nessa introdução geral, vamos falar agora sobre o que foi o jogo, os gols da partida e rapidamente análise individual aqui para vocês. Antes disso, Montenegro Cargas e Treinação aqui a todo vapor. Vambora! Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Simbora, meus amigos. Primeiro, só para trazer aqui a introdução da escalação, né? O Sport foi no gol com o Adriano, que fez um jogo ali, de certo modo, ok. Não teve nenhum grande brilho porque não teve que fazer grandes defesas, mas acho que dava para ele fazer, ele fazia com segurança. Na maior parte do tempo saiu bem nas bolas alçadas na grande área, na pequena área. Então dá para falar que ele fez uma partida ok, né? Tá? Na lateral direita, Ítalo Lucas não fez um bom jogo, tecnicamente abaixo, errando muitos passes no primeiro e no segundo tempo, nas jogadas em transição também. Então Ítalo Lucas para mim não fez um bom jogo. E os gols do Jaguar, eu não vou falar que foi culpa dele não, mas ele estava ali próximo do lance e ele poderia talvez ter salvado a pátria, ele também não salvou. Não eram lances fáceis, ele não teve a culpa principal nos lances, mas ele estava ali muito próximo dos jogadores do Jaguar, que acabaram concluindo em gol no primeiro tempo 2 vezes, muito próximo dele, de Patrick e de Felipe Gabriel também. Beleza, a dupla de zaga, Patrick e Felipe Gabriel, não gostei da atuação de nenhum dos dois, defensivamente falando. Felipe Gabriel foi salvo pelo gol que ele mesmo fez na reta final do primeiro tempo, mas defensivamente falando, para mim ele errou muito no time, na tomada de decisão de dar o bote, na tomada de decisão de saber se ia esperar ou não o lance, no posicionamento, na leitura da jogada, na velocidade. E eu não tô aqui no papel de detonar jogador nenhum da base não, tá, gente? Eu tô aqui no papel de analisar a atuação do jogador. Se foi boa, a gente vai elogiar. Se foi ruim, a gente vai criticar. Eu não tô falando aqui que, Felipe Gabriel ou fulaninho não vai dar em nada. Não tô falando isso, até porque eu não tenho bola de cristal. Eu estou apenas analisando o que foi a partida, tá? Patrick, mal também, falhou em um dos gols do Jaguar na partida de hoje, não fez uma boa partida. Rafinha, na lateral esquerda, disparadamente o melhor jogador, como eu já falei aqui na introdução, vou trazer os lances para vocês. Sabe qual foi a única grande chegada do Sport no primeiro tempo? Foi aos 19 minutos. A única grande chegada, tirando o gol, né, lógico. Sabe quem foi que deu o passe? Rafinha. Olha o passe que ele dá, irmão. Com as mãos, tá? Bola sendo construída, a jogada sendo construída aqui pela esquerda, ele dribla o jogador de Jaguar, observa Filipinho aqui, se eu não me engano, que ele estava sozinho na grande área para atacar o espaço, e ele cruza essa bola. Na verdade ele não cruzou, ele deu um passe, ele faz amor com a bola, tá? Tá pintando o Luciano Juba 2.0? Fica o ponto de interrogação. É franzino, é canhoto, joga na esquerda, tem um bom passe, tem um bom cruzamento, é inteligente, tem drible, é diferenciado. A única grande chegada do Sport em todo o primeiro tempo
foi com Rafinha, tirando o lance do gol, é evidente. E aí, voltando aqui para a escalação. Dedé não foi bem. No primeiro gol, vou até trazer aqui o gol para vocês, o primeiro gol da partida. Nesse frame aqui do lance, não mostra exatamente a origem da jogada, né? Mas quem falhou na origem do lance foi Dedé. Ele erra um passe no campo de defesa e no desenrolar da jogada, né? O Sport acaba sofrendo o gol no cruzamento vindo da direita e aqui tem um erro defensivo da zaga do Sport também. Em tela aqui para vocês, a jogada do Jaguar é construída pela ponta direita depois de um erro de Dedé, sai um cruzamento na grande área e sozinho, livre de marcação, Edson faz 1-0 para o Jaguar. E aí o detalhe é o seguinte, cadê Felipe Gabriel? Tá marcando o atacante aqui do Jaguar. Cadê Patrick? Era para estar marcando o Edson. Ele deixou o Edson sozinho. Ítalo Lucas, eu não vou condenar ele nesse lance porque ele tinha que marcar ou Edson ou o atacante que estava aqui nas costas dele. Então ele não teve culpa nesse gol, sendo bem sincero. Porque é um ou é outro. Quem tinha que de fato marcar, quem tinha a responsabilidade de estar colado com o atacante, era Patrick nesse lance. Porque Felipe Gabriel estava com ele. E assim, Patrick não tinha que ficar olhando a bola não. Ele tinha que estar colado em Edson. E ele não estava, deixou muito espaço, muita liberdade. E Edson nem precisou saltar ou algo do tipo. Ele quase que perde o time da bola, que a bola veio muito embaixo aqui, na entrada da pequena área ainda, no chão. Então, assim, para mim, Adriano não teve culpa nenhuma. Quem teve a grande culpa nesse lance aqui, infelizmente, foi Patrick, tá? Que não conseguiu marcar muito bem. E o Jaguar faz 1-0 no início do primeiro tempo. O Sport não começou bem no jogo, sendo bem sincero. Até mostrou ímpeto, vontade, força nos primeiros 5, 6 minutos. Mas o Jaguar acabou achando o gol aí rapidamente no início do primeiro tempo. Mas o Sport reagiu. Não sentiu muito gol, não se intimidou. Foi para cima, os garotos de muita personalidade buscaram empate e conseguiram. Depois de uma cobrança de escanteio vindo da direita, saiu uma cabeçada aqui dentro da grande área. Na pequena área tem a finalização, que provavelmente já geraria um gol. A bola ia no cantinho, o goleiro do Jaguar não ia chegar. Podem observar aqui, ó, a bola ia bem no cantinho, na bochecha da rede. Talvez pegaria ainda na trave e entraria. Mas a bola desvia no jogador do Jaguar, sobra para Felipe Gabriel, que finalizou e fez o gol de empate para o Sport, tá? Felipe Gabriel foi salvo por esse gol porque a atuação dele estava muito abaixo. Mas fez o gol, parabéns a ele, torço muito para que ele dê certo. Só que o Jaguar faz o 2-1. E mais uma falha da zaga, né? Natural, os garotos são novos e faz parte errar, faz parte do show. E a falta que deu origem ao segundo gol do Jaguar, Dedé é que erra na origem, fazendo a falta sem necessidade. Tem todo o desenrolar da jogada, sai um cruzamento, a bola vem na ponta direita, tem outro cruzamento e mais uma vez na bola aérea, o jogador do Jaguar tá sozinho aqui, ó. Ele dá a casquinha para trás. E aí Felipe Gabriel não conseguiu marcar, Patrick também não e Ítalo Lucas também não. Mais uma vez, os jogadores do Jaguar, entre os zagueiros do Sport e o lateral, livres de marcação, fazendo gol de empate para o Jaguar. Aliás, fazendo gol do 2-1 para o Jaguar ampliar e sair na frente do marcador, desempatar a partida, tá? Bom, só que mais uma vez o Sport não sentiu o golpe, não se intimidou e não se afundou na partida, tá? Vem o segundo tempo. E o Sport percebeu, porra, se eu jogar no lado de Rafinha, aqui é o mapa da mina para eu conseguir empatar o jogo ou até virar. E foi por ali que o Sport foi criando as grandes oportunidades no segundo tempo. Com 40 segundos, Rafinha já cria uma chance clara de gol. Cruzando para Filipinho finalizar. Ele deu um passe, na verdade, para Filipinho finalizar. E o goleiro de Jaguar fazer uma grande defesa. Aos 7, Rafinha mais uma vez aparece para mais uma vez dar um passe espetacular, tá? Na ponta esquerda, ele recebe uma tabelinha aqui, né? Uma triangulação muito bem feita. Recebe um passe aqui na ponta esquerda e com liberdade. Ele ergue a cabeça, cruza na cabeça do Lipão para o Sport empatar a partida. E poderia ainda assim virar o jogo. Só que a gente perdeu um gol e perdeu alguns contragolpes que poderia gerar o 3-2. Vou até compartilhar aqui para vocês no segundo tempo. Aos 19 minutos, mais uma vez... mais uma grande jogada de Rafinha, mais um grande passe e o Sport desperdiçou mais uma boa oportunidade, tá? Se o ataque do Sport tivesse num dia um pouco melhor, a gente provavelmente sairia hoje
com os 3 pontos. Olha Rafinha, ele ergue a cabeça e cruza no segundo pau, intencionalmente, para Filipinho perder um gol na pequena área. Se tivesse um pouco mais de capricho, era 3-2 Sport, o Sport venceria o jogo. Então assim, acho que esse foi o grande jogador tecnicamente falando, Rafinha. De resto, eu não tenho que elogiar tanto ninguém. Lipão fez o gol de cabeça, parabéns para ele. Mikael tem qualidade técnica, dá para extrair algo dali no futuro, talvez. Mas fica mais ou menos por aí. De resto, eu não tenho que elogiar muito mais ninguém não, tá? A maioria não fizeram uma boa partida no jogo de hoje, não. É isso, meus amigos. Tamo junto. Aquele abraço. Tamo de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.